A maioria das pessoas conhece José do Egito como o jovem sonhador que foi vendido pelos irmãos e depois se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas o que quase ninguém te conta é como ele terminou a vida e por que isso muda tudo o que você pensava sobre fé. José não pediu um túmulo no palácio, nem exigiu que seu nome fosse esculpido em pedra. O seu último desejo foi algo que atravessou gerações, que resistiu ao tempo e que se cumpriu com lágrimas, fé e uma promessa divina. E é aí que mora o mistério. Essa história não é só sobre morte, é sobre esperança que não se apaga, sobre sonhos que não morrem mesmo quando tudo parece perdido. E sim, tem tudo a ver com a sua vida, porque talvez você também esteja vivendo no Egito, cercado por pressões, tentando não esquecer quem é. Talvez esteja esperando há anos o cumprimento de uma promessa, e tudo o que tem nas mãos hoje é um sarcófago. Mas o que será que o último desejo de José tem a ver com você? Fica comigo até o fim, porque a resposta pode transformar sua forma de encarar a vida, a fé e até a morte. José do Egito não apenas encerrou sua jornada como um líder respeitado em terra estrangeira, mas também como um homem de fé que olhava para além da própria morte. Quando ele sentiu que seu tempo estava chegando ao fim, não exigiu uma estátua, um túmulo real no centro de Mênfis ou algum tipo de homenagem grandiosa à moda egípcia. Em vez disso, seu desejo era simples, mas profundo: quando Deus vos visitar, levai os meus ossos daqui. Gênesis 5:0-25. Olha que coisa linda, mesmo mumificado e colocado em um sarcófago egípcio, o coração dele permanecia em Canaã, onde repousavam as promessas divinas. Esse pedido não era apenas um capricho nostálgico, mas um ato profético, que ecoava a fé de um patriarca que nunca se esqueceu de onde veio e para onde o povo de Deus deveria ir. E aqui vem o detalhe que poucos prestam atenção: a mumificação de José, algo tão característico da cultura egípcia, contrasta fortemente com a sua identidade israelita. Isso mostra como ele viveu entre duas culturas sem nunca perder suas raízes. O sarcófago que guardava seus restos era pesado, mas mais pesado ainda era o valor simbólico de sua fé, uma fé que atravessaria séculos até ser carregada por Moisés no Êxodo. E convenhamos, quem hoje, mesmo vivendo em ambientes contrários à sua fé, consegue manter a identidade de forma tão firme? A história de José é um chamado vivo para a gente lembrar que nem sempre é onde morremos que diz quem somos, é onde depositamos a nossa esperança. Poucos nomes na história bíblica carregam tanto peso quanto José do Egito quando o assunto é superação. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e jogado numa prisão por um crime que não cometeu, ele tinha tudo para se tornar mais uma estatística do fracasso. Mas não, ele foi fiel onde ninguém estava olhando, interpretando sonhos em celas escuras enquanto o mundo seguia seu curso. E foi justamente lá, no anonimato da prisão egípcia, que Deus começou a escrever uma história que o faria sentar-se ao lado do faraó. A moral: nunca subestime o que Deus pode fazer quando você permanece firme no lugar que parece ser o mais improvável. O mais fascinante é como José usou seus dons, não para autopromoção, mas para servir. Quando interpretou os sonhos do faraó, ele não apenas trouxe uma revelação, ele apresentou uma solução. Isso é liderança de verdade. Ele não se apoiou em vitimismo, e sim em visão. E olha só que aplicação prática: quantos hoje têm talento, mas enterram tudo porque estão feridos pelo passado? Se você quer fazer como José, comece com o que tem, onde está, interprete os sonhos da sua realidade. Seja na sua casa, no trabalho ou na igreja, exerça liderança com humildade. E guarde isso: a próxima chave do palácio pode estar no que você faz no porão da vida. Uma das cenas mais emocionantes da história de José do Egito é o reencontro com seus irmãos. Imagine só, aqueles mesmos que o jogaram num poço e o venderam como mercadoria agora estavam diante dele, famintos, vulneráveis e sem saber que o governador do Egito era justamente aquele irmão que eles traíram. José poderia ter se vingado, mas ele escolheu o perdão. E não foi um perdão silencioso, foi um perdão que chorou alto,
que abraçou, que sustentou. Em tempos de escassez, ele ofereceu alimento, abrigo e dignidade. Isso é mais do que reconciliação, é restauração. E se a gente fosse aplicar isso hoje? Quantas famílias estão divididas por mágoas antigas, por palavras malditas, por heranças e silêncios? A história de José nos ensina que restaurar é mais poderoso do que revidar. Ele viu tudo com os olhos da soberania de Deus. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 5:0-20. Que versículo, hein? Então, se você tem alguém da sua família que te feriu, talvez seja a hora de dar o primeiro passo. Envie uma mensagem, faça uma ligação, ore por essa pessoa. A cura começa quando a gente decide amar acima da dor. E nesse caminho, José ainda tem mais a ensinar. Mesmo tendo recebido todas as honrarias do Egito, vestes reais, um anel de autoridade e até um novo nome, José do Egito nunca trocou sua identidade israelita por status terreno. Isso é tremendo. Ele viveu no centro do poder, mas o coração dele continuava voltado para as promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. E é aí que está o legado dele, uma fé que não se vende, uma esperança que atravessa gerações. Suas últimas palavras não foram sobre pirâmides ou palácios, mas sobre libertação. Êxodo, Canaã. Ele declarou: Deus certamente vos visitará. Isso é escatologia viva. Ele morreu olhando para frente, para a promessa divina. E quer saber? Esse tipo de fé não é só para heróis da Bíblia, é para você também. José acreditou em algo que ele mesmo não viu. E é isso que o coloca entre os heróis da fé lá em Hebreus 11. Fé que não depende de resultado imediato, mas que confia no caráter de Deus. A pergunta é: onde está ancorada a sua esperança? Se for em cargos, títulos ou circunstâncias. Cuidado! Mas se estiver nas promessas do Senhor, você também deixará um legado. E mais, ensinará seus filhos a não se curvarem ao Egito moderno. José não foi só um governante. Foi uma semente de fé plantada em solo estrangeiro, esperando ser colhida séculos depois. E esse plantio ainda não acabou. A morte de José do Egito marca mais do que o fim de uma vida. Marca o fim de uma era de honra e inicia o silêncio sombrio que antecede a escravidão dos israelitas no Egito. Enquanto José vivia, sua influência segurava um tempo de favor. Mas após sua morte, surgiu um novo faraó que não conhecia José. Êxodo 1:8. Isso é forte. Um novo governo, uma nova mentalidade e, com ela, o esquecimento do bem que José havia feito. A história mostra que a gratidão política é volátil, mas também revela que as promessas de Deus seguem em frente mesmo nos momentos mais sombrios. E aqui vem a grande sacada teológica: a história de José é como um prenúncio do que viria com Moisés e o Êxodo. Um ciclo se fecha, mas outro começa, e tudo está conectado pela soberania de Deus. A transição do Gênesis 50 para o livro de Êxodo é como virar a página de uma promessa que parecia adormecida, mas que, na verdade, estava sendo gestada no sofrimento. José profetizou que Deus visitaria seu povo, e visitou. A gente só precisa lembrar que entre a promessa e o cumprimento, existe o processo. E nesse meio tempo, muita fé, lágrimas e resistência. Mas calma que ainda tem mais. Quando Moisés tirou os israelitas do Egito, ele não levou apenas um povo, levou também uma promessa embalsamada, os ossos de José do Egito. Pense nisso. Séculos depois de sua morte, o seu pedido foi lembrado, respeitado e cumprido. Seus ossos foram finalmente enterrados em Siquém, na terra prometida, como descrito em Josué 2:4-32. Isso não foi só um sepultamento, foi um símbolo de fidelidade divina, um lembrete de que a aliança feita com os patriarcas não ficou no passado. José morreu no Egito, mas foi enterrado em Canaã, e isso tem um peso espiritual profundo. Às vezes, aquilo que Deus te prometeu pode parecer que morreu, mas ele ainda pode ressuscitar no tempo certo. Aos 110 anos de idade, simbólica de plenitude para a cultura egípcia, José fechou os olhos com a certeza de que a sua vida havia sido vivida com propósito. Não há nada mais nobre do que terminar uma jornada com paz de espírito.
E aqui está o ponto: a memória de José não foi celebrada com templos dourados, mas com fidelidade transmitida de geração em geração. Que tipo de legado estamos deixando? Estamos ensinando nossos filhos a seguir a aliança mesmo quando tudo parece nos empurrar para o Egito. A vida de José nos desafia a viver de tal forma que, mesmo depois de partirmos, sejamos lembrados por uma fé que moveu montanhas. E o melhor, uma fé que inspirou uma nação inteira a continuar caminhando. Agora me diz, que tipo de legado você está construindo com a sua vida? José do Egito não deixou riquezas para os filhos. Ele deixou fé, deixou direção, deixou esperança. A pergunta que fica é: será que as pessoas ao seu redor vão lembrar de você como alguém que confiou em Deus até o fim, ou como alguém que desistiu no meio do caminho? A história de José é um convite para você viver com propósito, mesmo quando tudo parece dar errado. E mais, é um alerta: Deus não esqueceu da promessa que te fez. Você está disposto a carregar essa fé até o fim? Vai continuar acreditando mesmo quando não vê o cumprimento com os próprios olhos? Porque é aí que os verdadeiros heróis da fé se revelam. Então, comenta aqui embaixo, qual foi a parte da história de José que mais falou com você? Que atitude prática você vai tomar depois desse vídeo? Quero muito saber o que Deus falou contigo. E claro, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que também precisa reacender a fé. Aqui, a gente cresce junto, no conhecimento e na presença de Deus.